Olha só, começando a entrevista selfie com a Maeve Jenkins. Esse sobrenome, de onde vem esse teu sobrenome? O sobrenome é inglês, em Inglaterra e Escócia, não se sabe muito bem ao certo, há controvérsias, e o primeiro nome irlandês. Mas sua família é... Minha família, houve um Jenkins que desceu ali, baixou ali no Maranhão, e tanto que tem algumas famílias Jenkins no Maranhão, alguns primos distantes que são Jenkins no Maranhão. Meu avô, que era maranhense, depois migrou para o Pará, foi onde ele constituiu família. Então a nossa família Jenkins é de Belém do Pará, mas a gente tem alguns parentes no Maranhão que também tem o mesmo sobrenome. E minha mãe, na adolescência, lendo um livro que chama Meu Filho, Meu Filho, que é um filme de um escritor britânico, tinha uma personagem, acho que a personagem principal do livro chama Maeve. E, na verdade, assim, é Maeve, né? É Maeve, né? É Maeve. Mas como a gente sempre pronunciou em português, eu me acostumei assim. Tanto que eu cresci muito sem saber qual era a origem do meu nome. Só já com 21, 22 anos na era da internet. Que é desse livro. Que a gente eu descobri a origem, o significado do nome, que tem origem celta. É um nome irlandês de origem celta. É porque eu nunca vi ninguém chamado Maeve. Tem uma mitologia Maeve. linda, tem uma mitologia lindíssima. Mas você nasceu em Brasília. Em Brasília, nasci em Brasília, porque minha mãe depois foi estudar em Brasília, fez arquitetura na UNB. Então ela casou em Brasília, a gente nasceu em Brasília, e depois que meus pais se divorciaram é que ela voltou para Belém para criar a gente ali pertinho. E você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. É porque eu tava tentando, você não tem assim... Miguel, eu sou assim, deixa eu te falar, minha certidão de nascimento é de Brasília, meu RG... O primeiro RG eu emiti em Belém do Pará. O título de eleitor é atualmente de Pernambuco. Eu tenho até que, inclusive, transferir de novo para São Paulo. E minha carteira de habilitação... Gente, olha, já até fiquei confusa. São Paulo, cada documento é de um lugar. São Paulo, Brasília, Belém, Pernambuco. Não, e assim, você meio que surgiu nos filmes do Kleber, né? No Som ao Redor, que é de Pernambuco. Aí, né, geograficamente, a gente fica meio perdido de saber de onde você é. Por isso que eu queria saber. Você mora em São Paulo, então. Porque eu achei que você fosse paulista, porque... Pelo sotaque, assim, né? Ou seja, uma coisa que... É mais neutro. É neutro, né? Sotaque. Mas quando eu li que você era de Brasília, Brasília também tem um sotaque neutro. Brasília tem uma mistura ali. Porque tem uma mistura de todo o Brasil tá em Brasília, tá, né? Uma mistura, tem muito nordestino, Sim, tem uma comunidade gigante. Então, meu pai, por exemplo, meu pai é nordestino. Ele vem do Delta do Parnaíba, então assim, Brasília tem um pouquinho do Nordeste, tem muito mineiro, goiano, um pouquinho de carioca. Então é uma misturona ali. A gente enrolou, ficou 3 minutos. Cadê o pedágio atrás? O pedágio... Aqui, ó, tá atrás aqui. Aqui, ó, pedágio. Pedágio que estreia dia 30 de novembro. 30 de novembro. Com a Maeve Jenkins, aquele menino ótimo, Cauã Alvarenga. Muito bom garoto. E é o segundo trabalho da Maeve com a Carolina Markovics. E me conta... E o Cauã também, né? Segundo trabalho dele com a Carol também. Ele tinha feito Carvão? Ele fez o Órfão, que foi um curta-metragem da Carolina que rodou muitíssimo, acho que 2019, que foi super premiado, assim, inclusive ganhou o Queer Palm em Cannes, e aí o Cauã é o protagonista também. Então, o segundo trabalho dos dois. E esse segundo filme, ele já estava... na cabeça da Carol, quando ela te convidou, porque o Carvão foi... Eu não sei se o Carvão demorou muito para ser lançado, eu vi o Carvão esse ano no streaming, então, desculpa, para mim é muito recente. Né, o Carvão e agora o Pedágio, né? Na verdade foi que assim, a Carolina me chamou para fazer o Carvão em 2016, então eu fui acompanhando
meio que todos os tratamentos do filme, né? E foi um filme que demorou mais para captar, enfim, que é o tempo médio mesmo de você levantar um filme, né? A captação de um filme. O pedágio é que teve uma captação extraordinariamente rápida. Rápida, né? Então, o que aconteceu? Ainda que a Carol tivesse alguns anos também desenvolvendo o pedágio. Então, quando os dois filmes tinham já captação suficiente para realizar os filmes, para produzir os filmes, inicialmente a Carolina ia fazer um num semestre e o outro no outro semestre, e aí veio a pandemia e meio que imprensou os dois filmes, porque a gente teve que ficar adiando, né? E no meio dessa confusão, ela me chamou para fazer o pedágio também. Ela falou, olha, eu tava resistindo em chamar você pra, né, repetir a atriz e tal, mas eu queria que você lesse o roteiro. Aí eu li o roteiro, amei, graças a Deus. Vai que você não gostasse, né? Ai, nossa, que bom, porque foram dois trabalhos muito... primeiro que eu acho que eles se complementam, né? E foi quase como a gente acabou realizando por conta da pandemia, eles num intervalo de tempo muito curto. Foi uma imersão na linguagem da Carolina, que era foi uma coisa inédita para mim. Essa fronteira entre o drama e não é nem a comédia porque não chega nisso, mas essa pesquisa exatamente desse humor ácido numa borda ali, num fio tênue super... difícil mesmo, assim. Então foi uma linguagem nova para mim, arriscada, eu gosto disso, pouco óbvia, muito ousada mesmo, né? E acho que no momento histórico também do Brasil, que para mim fez muito sentido, sabe, Miguel? Então foi uma imersão, assim, trabalhar nesses dois filmes. E eu achei muito interessante a profissão da tua personagem, que trabalha num pedágio, que é a coisa que a gente passa por essas pessoas invisíveis, né? Exato. E aí ela dá voz a uma mãe que trabalha num pedágio ali, cobrando o dinheiro, né, Você sabe das pessoas. Que hoje em dia alguns amigos meus que já viram o filme, que viram em pré-estreia, que viram em festivais, eles ficam me mandando foto, passando no pedágio, dizendo, nunca mais eu passarei por essa cabine da mesma maneira. Isso é verdade. E acho que muito, assim, será que eu dou spoiler do que ela faz? Não, né? Eu não vou dar o spoiler. Mas assim, depois que você passar por um pedágio, você vai lembrar do filme com certeza. A gente mesmo descobriu muita coisa incrível, assim. A gente fez uma pesquisa. E é isso que eu queria saber. Você conversou com mulheres que trabalham? A gente foi lá, eu passei 2 dias acompanhando o trabalho delas, entrei nas cabines, acompanhei elas atendendo clientes, depois elas generosamente, assim, em alguns momentos fecharam um pouquinho a cabine para me ensinar, para me mostrar todo o trajeto delas, né, que elas chegam, tem que contar o dinheiro, né, o pequeno banco delas e tal, por onde elas passam, que era aquele túnel subterrâneo, que eu nem imaginei que existisse. Então toda a rotina dela. É um túnel subterrâneo que vai dar ali na cafeteria, no restaurante? Tem assim a sede, né, da companhia, onde fica, né, o escritório, a segurança toda, o refeitório, toda a estrutura, né, do pedágio. E aí, para ir para as cabines, você vai por um túnel subterrâneo. Que interessante. Que é mais seguro tanto em relação ao trânsito, como, né, elas estão ali portando dinheiro e tal, então é mais seguro. E você chegou a cobrar alguém? Não. Não, isso não. Isso não pode. Não fui autorizada. Eles generosamente abriram um espaço para a gente poder pesquisar. Eu conversei muito com as meninas sobre a rotina delas. Muito, né? Esse é o momento sempre mais importante para mim da minha pesquisa, Miguel. Assim, eu recebo um roteiro, eu leio ele, eu tento conversar com o diretor, a diretora sobre as referências, eu imagino referências, a gente troca referências para tentar entender a linguagem do filme, né? De que maneira esteticamente esse realizador ou realizadora deseja contar essa história. E depois eu vou para a rua para tentar entender quem são essas pessoas na vida real e ir formando esse mosaico, né? Como é que a gente encaixa todos esses elementos. Porque é uma realidade tão distante da nossa, né? É isso que eu falei, são personagens, são pessoas que a gente... Às vezes a gente nem olha a cara, né? A gente só dá... Eu, toda vez que eu passo, sempre falo obrigado, né?
porque elas sempre falam boa viagem, alguma coisa assim, você sempre retorna. Mas tem aquela mulher, por exemplo, grosseira, né? Exatamente, que é super arrogante. Que é super arrogante, tô com pressa, me dá logo o troco, né? Olha, Miguel, e eu acho que isso deve ser muito comum, Miguel, né? eu devo dizer que nós fomos muito elegantes para falar disso, porque elas passam por coisas. Assim, não somente elegantes, mas a gente não queria mudar o assunto do filme. Mas então não dá para mostrar tudo. Mas assim, elas vivem coisas muito piores. Não, mesmo a cantada que a sua personagem leva, né? A cantada que sua personagem leva. Você imagina que é uma mulher, elas são majoritariamente mulheres, tá? Sim, eu conversei com eles, inclusive, por que será que são sempre mulheres? Não é um trabalho muito bem remunerado, são condições duras, porque é um tempo com pedágio, sempre fica longe do centro urbano, então você tem um tempo de deslocamento muito grande. Então, uma das meninas até me falou, ela falou assim, eu acho que para aguentar o tranco que a gente aguenta aqui, tem que precisar muito. O que isso diz sobre a desigualdade salarial né, entre gêneros, diga-se de passagem, e tem que ser muito guerreira, elas falam. Então, assim, elas acordam muito cedo, faz marmita, deixa tudo organizado em casa, elas acordam, assim, com um tempo escuro ainda. E estão lá, então você imagina assim, que são mulheres isoladas numa cabine no meio da estrada. E pessoas que estão passando dentro de carros. A gente sabe, todo mundo que dirige e vive o cotidiano do trânsito, sabe que as pessoas dentro dos seus carros ganham uma sensação de poder, né? Que às vezes deforma, inclusive, o comportamento das pessoas. Então, assim, elas vivem coisas assim muito, muito opressoras, muito difíceis mesmo, assim. Não acredito. Ô Maeve, que ano, hein? Não posso reclamar. Eu acho que você não pode, porque foi o que eu te falei, eu vi o Carvão esse ano, Pedágio, DNA do Crime. Aliás, no DNA do Crime eu te falei, eu entrevistei o Tomás Aquino e relembrei que vocês fizeram junto os outros, e acho que ele esqueceu de falar do Pedágio. Ontem, quando eu vi que ele era seu namorado no Pedágio, eu falei, o Tomás Aquino esqueceu de falar que ele estava no Pedágio também. Parceria, né? 3 trabalhos seguidos. Quando a gente foi fazer Pedágio, a gente nunca tinha trabalhado junto. Aí nós filmamos Pedágio, logo na sequência nós fomos fazer os outros juntos. E depois DNA do Crime, assim. Então, tanto que a gente brinca. E aí, qual é o nosso próximo trabalho? Porque, né, as agendas estão coladas. E com o Rômulo você também já tinha feito o Carvão, né? Também é o terceiro trabalho, sabia? Porque eu tinha feito um curta-metragem do Walter Salles, que chama A Terra Treme, Quando a Terra Treme, que é sobre o crime ambiental de Mariana. Ele faz meu marido, mas foi um papel que a gente convivia menos, a gente tinha menos diárias juntos. Aí depois a gente fez Carvão, que foi um trabalho incrível que a gente fez junto. E aí a gente fez DNA, que foi super intenso. Me fala uma coisa, com o DNA na Netflix, e o Heitor Dahl está postando direto isso, né, que está no mundo inteiro, você começa a receber mensagens de fãs ou de pessoas? Super, né? É uma loucura. Eu não tinha essa experiência. Assim, eu tinha falado com a Karine Telles uma vez, ela falou que é assim mesmo, porque ela fez o Manhã de Setembro, né? É uma loucura, assim, recebo mensagem do pessoal da Turquia, Alemanha, já recebi, Itália, Estados Unidos, Miami, exatamente, Estados Unidos, mas, por exemplo, Paraguai. Mas, por exemplo, o turco escreve em que língua? Em inglês? Eles escrevem em inglês. Ah, tá. Achei que eles escrevessem. Não. Não. E aí depois tem uns que eu fico curiosa, vou no perfil e você vê, né? Tudo em turco. É uma repercussão que não existe, né? Assim, né? Porque como que vai para o mundo inteiro, né? Eu recebi um dia desse uma mensagem de um colega meu que se formou comigo em Belém do Pará no curso de publicidade em 1900 e bolinha e falou assim, e ele hoje em dia mora na Alemanha e ele falou, Maeve, eu tô muito feliz porque é a primeira vez que eu vou ter a chance de ver um trabalho seu aqui na Alemanha. Que ótimo! Que os nossos filmes acho que não chegam tanto lá. Sim, né? Ou chega em festival, né? Aliás, você ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Estocolmo. Foi. Que bacana, né? Você e o Cauã, né? Foi.
É engraçado porque os 2 prêmios de atuação que a gente ganhou em Estocolmo e ganhou no Festival do Rio de Janeiro. Isso, no Festival do Nós Rio, ganhamos juntos e eu achei isso tão bonito porque sempre que eu vou fazer um filme, eu acho que um dos pontos mais importantes para desenvolver o personagem é a partir da relação que esses personagens têm. Acho que é muito onde os personagens se revelam. E quando você vai fazer uma relação tão íntima como a de de maternidade, com um ator jovem, então eu tava muito com medo da gente... E ainda uma relação tão conflituosa como é dos 2 no pedágio, eu fiquei com muito medo do quanto a gente ia conseguir construir, assim, deixar viva essa relação. E eu fico tão feliz, Miguel, porque é uma das coisas que as pessoas mais falam em crítica, em sinopse, acabou, né, assim, que é a relação dessa mãe e desse filho, como ela parece, assim, viva. Pra mim ela é quase um outro personagem, a relação desses 2. Então eu acho muito significativo que a gente tenha ganhado os prêmios juntos, porque é como se, assim, quem tá nos dando esse prêmio é a relação que a gente conseguiu construir junto. Muito legal. Olha, eu falei aqui com a Evan Jenkins. Pedágio estreia dia 30 de novembro nos cinemas e aquele aviso, né, que todo mundo dá, né? Vá na Primeiro final de semana, gente, é muito importante para o cinema brasileiro. Além disso, gente, vão no primeiro final de semana para ninguém ficar dando spoiler para vocês, porque é um filme muito bom. Obrigado, viu, querida? Obrigada. Tchau, gente.